Oi galera, Davi Alves quem aqui fala e a minha resenha hoje é sobre o livro Divinos Rivais da autora Rebecca Ross. Esse vídeo vai seguir o tradicional de outros, então eu vou fazer primeiro aqui um apanhado geral do porquê eu não gostei tanto do livro, nesse caso específico porque eu não gostei do livro, e depois eu vou aqui dizer a vocês um resumo de todos os capítulos, e depois talvez aí eu diga a quantidade de estrelas. Eu não gosto muito de fazer isso porque isso meio que quantifica o livro, e eu acho que talvez esse seja o objetivo das estrelas, então por causa disso eu não gosto muito das estrelas em livros. Mas agora eu vou falar 5 motivos pelo qual eu não gostei tanto do livro. Nesse caso específico, tá? Tanto que em Amarelo Cromo, que já tem resenha no canal, eu falei alguns motivos pelos quais eu não gostei tanto do livro e outros que me fizeram gostar ali depois de uma análise. Partindo agora para falar os 5 motivos pelos quais eu não gostei tanto desse livro. O primeiro está relacionado à falta de decisão de alguns personagens, ou as decisões precipitadas que eles têm ao longo da história. Um dos melhores exemplos é o Roman Kit, que viaja 600 km em busca de um amor que talvez poderia não ser correspondido. Isso e mais coisas vão ser abordadas nos resumos dos capítulos. Uma outra coisa também foi a viagem que a Iris fez em busca do irmão dela, os mesmos 600 km. Só que essa tem um contexto um pouco diferente que vai também ser abordado no resumo dos capítulos. Então aguarda aí um pouco, que isso daqui a pouco vai ser melhor abordado. Então eu acho que essas decisões meio precipitadas demais ou por impulso atrapalha um pouco a construção dos personagens, e esse já é o segundo ponto. Os personagens, por causa disso, dessa falta de certeza, né, dessa falta de coerência, dessa falta de decisão que eles têm, acabam sendo mal construídos. Então a gente não sabe se, por hora, eles são emotivos, racionais, sentimentais, se são mais impulsivos, que foi o caso aí de Roma e Iris, mas isso não acontece em todo o livro, então meio que gera essa contradição constante entre a forma com qual os personagens foram desenvolvidos. Então não tem como entender muito bem qual era a função, ou qual era o real temperamento ou personalidade do personagem. Por mais que o livro trate disso entre linhas, isso seja algo muito detalhadamente explicitado ao longo do livro. Eu acho que esse livro tem poucas coisas implícitas e tudo é muito jogado na sua cara, muito mastigado, muito remoído, o que é meio ruim. Porque um livro interessante é aquele que você pensa depois que lê, para você saber se ele vai ter ali alguma aplicação prática na sua vida, o que não é o caso desse. É um entretenimento, mas o entretenimento é meio estressante porque nem esse papel ele consegue cumprir, de certa forma. Por que eu falo que essas decisões foram tomadas por impulsos? Porque o livro, por mais que trate ali da vida de dois adultos, um com 18 e um com 19 anos, respectivamente Iris e Roma, eu acho que essa fase da vida não é assim tão bem abordada, porque eu, quando vivi, não tive esses impulsos assim. Então isso foi uma particularidade minha. Se você foi desse jeito, eu peço que você, por favor, coloque aí nos comentários. Compartilhe essa vivência da sua vida conosco. Em decorrência do ponto anterior, a gente tem um outro ponto, que é exatamente esse. A história é detalhadamente descritiva, mas só que isso não se dá para todas as situações. Então algumas são priorizadas em detrimento de outras que deveriam, mas não são. Um exemplo disso são os personagens que são, em alguma medida, desnecessários para a história, já que eles não têm nenhum fim útil. Então o que acontece? Tem um personagem ali que trabalha na revista, e essa vai ser abordada no resumo dos capítulos, só que ela é falada, ela tem um pouco da sua história e vida, e depois não mais. Então ela é completamente ignorada e esquecida até o fim do livro, e isso não muda o fim do livro, que vai ser um ponto também aqui melhor abordado. Então alguns personagens são abordados de forma muito detalhada e são desnecessários para o fim da história, ou não influenciam em nada nesse, e outros que deveriam ser abordados de forma mais detalhada não são, visto que eles têm ali algum grau maior de importância para a história. Há também, antes de falar do final do livro, aqui de forma parcial, muitas conveniências ao longo do livro, que são ali explicadas de forma meio conveniente também, então por causa disso eu considerei conveniências. Talvez quando eu estiver fazendo o resumo dos capítulos eu fale em algumas partes o porquê de eu achar isso uma conveniência, caso eu me lembre de tentar resgatar esse tema quando eu estiver falando sobre eles. E também para terminar, o fim do livro. Ele deixa um espaço muito aberto e muito amplo, e talvez também tenha relação com a falta de desenvolvimento de alguns personagens, porque esse livro ele é o primeiro de uma duologia. Então talvez por causa disso os personagens que deveriam ser desenvolvidos vão ser no segundo livro, e também o fim tenha ficado em aberto para que o segundo livro responda essas perguntas deixadas pelo primeiro livro. Isso foi um ponto muito negativo que eu achei com relação ao livro, porque ele tem mais de 400 páginas e deveria abordar tudo o que propõe ao longo dessas 400 páginas. Se eu não me engano, são 474, se eu estiver errado eu coloco aí uma correção. Então, ele tem muita página e descreve muita coisa. Se fossem tiradas, pelo menos, como em Bom Dia Verônica, que também tem resenha no canal e resumo dos capítulos,
Se 10 páginas fossem resumidas em um parágrafo, a história não mudaria em nada e o livro seria ótimo. Talvez até melhor do que o que é. Então, se essa mudança acontecesse, né, se o livro de 10 páginas tivesse um parágrafo para explicar um acontecimento que é irrelevante da perspectiva desse livro, já que eu não vou ler o segundo, não me interesso pelo segundo, talvez a história fosse mais fluida, tivesse menos páginas, focasse nos personagens que deve focar e fosse mais fluida. Quando digo que não quero ler o segundo livro, não é porque eu não gostei do primeiro. Eu até achei legalzinho, só que não me agradou tanto ao ponto de eu querer continuar a leitura em uma duologia, visto que, como eu disse, a escrita é muito detalhadamente descritiva e isso é uma coisa que, para mim, não é assim tão interessante em livro. Eu quero ler um livro para me entreter e não para me estressar. Agora, já que abordados todos os meus problemas com esse livro e também a sua dedução acerca da minha opinião sobre ele, eu vou fazer o resumo dos capítulos. Alguns vão ser bem objetivos, eu só vou ler e colocar aí para vocês do lado da tela. Então peço que, por favor, para você que se interessa em não ler o livro, por causa de tudo que eu falei anteriormente, pause o vídeo e leia o que eu colocar aí, porque eu vou colocar em um menor tempo. Talvez os capítulos que eu escrevi muito sobre eles para fazer um resumo do capítulo, eu fale aqui pouco e coloque aí para que vocês leiam o resto. Uma coisa também que eu achei muito ruim no livro foi a quantidade de informações excessivas nos capítulos. Porque tinha um capítulo que falava sobre a Iris, e falava sobre o Roman, e falava sobre a Marisol, e falava sobre a arte, e falava sobre a guerra. Então muitas coisas aconteciam no capítulo. E isso meio que deixou o resumo um pouco mais difícil de ser feito. Tanto que eu tive que fazer várias pesquisas depois que eu terminei o livro, porque eu não me lembrava mais de nada do que tinha acontecido. Principalmente porque eu escrevo muito rápido, e nesse processo eu acabo colocando algumas palavras que nada tem a ver com a história original, e eu tive que pesquisar direto no livro, para que eu não traga aqui nenhuma informação errada quanto à própria história do livro. Eu particularmente acho que, diferente das outras resenhas que eu fiz, essa foi bem mais objetiva. Então eu pergunto, se você gostou ou gosta desse tipo de resenha, coloque aí nos comentários. Tem um feedback muito importante para futuros vídeos do canal. E se inscreve também para não perder as outras atualizações. Esse canal também fala sobre séries e filmes. Inclusive já tem resumo de Ruptura disponível de toda a segunda temporada. Talvez um dia eu faça da primeira, mas isso ainda está indeterminado. E também estou resumindo Stranger Things. Se você gosta da série, vai acompanhar agora a última temporada, que é a quinta que está para sair esse ano. Já fica por dentro de tudo, sem precisar reassistir todos aqueles longos episódios da série. Uma informação também importante é que eu comecei a ler esse livro dia 3 de fevereiro. E enquanto eu for disponibilizando aqui os capítulos para que vocês leiam, a data vai aparecer em alguns deles. Talvez até mais de um capítulo apareça, o que eu acho meio difícil, porque alguns são enormes e grandes, e eu consegui, com muito esforço, resumir e colocar todas as informações dentro de um resumo aí que eu fiz para esses capítulos. Então, o primeiro capítulo não é um capítulo, é um prólogo, e a gente conhece um pouco mais da família de Iris, da sua mãe e seu irmão, esse que foi para a guerra. E a história ela é narrada pelo narrador observador, então ele não está dentro da história. Eu sempre gosto de colocar esses pontos para que eu, particularmente, entenda um pouco melhor de como a história vai se desenvolver, a partir de que ponto de vista, se é uma pessoa que está dentro ou fora da história. E aqui a gente tem a parte 1 do livro. Capítulo 1, Iris vai ao trabalho, que é em um jornal, e nesse ela tem um concorrente, que é o Roma. Eles disputam por uma pauta. Quem chega primeiro consegue essa pauta, que é tipo uma matéria no jornal. E a gente conhece aqui uma personagem que se chama Sarah, ou Pindri. E se eu não me engano, o Kit, que é o Roma Kit, chama a Iris de Winnow, que é o sobrenome dela, com uma forma ali de implicação. E quem chega mais cedo consegue a pauta, e a Iris perdeu a pauta porque chegou atrasada. Conhecemos aqui também um pouco do passado de Roma, por meio de Sarah, e da sua contratação na empresa. O Zen é o chefe do jornal, e ele fala com Iris sobre o seu atraso. Iris, a propósito, como eu já disse anteriormente, tem 18 anos, e o Roma chama Iris para comer um sanduíche, só que ela recusa. E já nesse capítulo também a gente conhece um pouco da Guerra dos Deuses. Eu acho que o título não está relacionado diretamente à Guerra dos Deuses, né? Divinos rivais à Guerra dos Deuses, mas sim a Guerra de Iris e Roma. Talvez eu explique isso melhor, mas eu acho que, no geral, é isso, pelo que eu entendi, tá? Capítulo 2, Iris sai do trabalho e vai até uma lojinha, que é tipo um supermercado, uma bodega, e ela descobre que a filha do dono foi para a guerra, lutar por Enva. Aster é a mãe de Iris. Eu fiz uma confusão, pensava que Aster era o cônjuge da mãe de Iris, só que não, Aster é a mãe de Iris. Um problema também que a autora faz no livro é dar nomes em terceira pessoa para uma pessoa que está conversando com outra em primeira pessoa. Aí ela fala, a mãe de Iris. Aí depois ela fala, Archie. Aí isso é meio complicado. Além disso, a gente descobre que a mãe de Iris é alcoólatra. Inclusive, para
alimentar essa doença, ao me vir do rádio da avó, só que a avó de Iris também tinha uma máquina. Ela escreve uma mensagem nessa máquina e coloca no armário do irmão, só que ela recebe uma resposta não sou Forrest, que é o nome do irmão dela, depois de uns 3 meses. Capítulo 3, nessa parte do livro, acontece de Iris pensar sobre a carta respondida e depois ela discute com o concorrente do trabalho, Roma, sobre ter chegado mais cedo, sobre a Iris chegar mais cedo e sair mais tarde do trabalho. E depois ela fala com Sarah sobre escrever uma carta sobre a guerra que está acontecendo entre Dash e Enva. No capítulo 4, a gente descobre, enfim, quem estava recebendo as cartas de Iris, Roma, o seu principal concorrente no trabalho. E eles trocam correspondências, Iris sem saber que Roma era Roma. Novamente, nessa parte do vídeo, eu tenho que dizer que, para você ter uma leitura melhor de tudo o que aconteceu nos capítulos, pause o vídeo. E eles se comunicavam por meio das máquinas, que vai ser explicado mais à frente, e por meio de um canal mágico que os dois tinham. Eu acho que também vai ser melhor explicado mais na frente. O 5 tem parte 1. A parte 1 aqui está relacionada a 3 asteriscos que dividiam o texto, para dar uma ênfase entre subtítulos, se eu não me engano, ou para dar mais importância a partes do texto. Eu fiz uma pesquisa rápida, então eu não lembro muito bem o que é que isso quer dizer. No capítulo 5, antes disso, você vai ler aí na tela, eles recebem uma proposta de uma outra empresa que talvez estava pagando até mais do que o dobro para que eles fossem à frente de guerra e discutissem ali de forma neutra como essa estava acontecendo. Na segunda parte, Roma deduziu que Iris receberia a promoção por pena e eles se desentendem. Eu coloquei aqui uma observação que você vai ler aí também. No capítulo 5 já é a segunda vez que eles se desentendem. Uma coisa também que eu não faço antes de ler um livro é ler a sinopse. Então eu não sabia que eles eram ou iriam se apaixonar. Eram, eu não entendo por que eu coloquei o era nesse sentido. Mas eles se apaixonaram e começaram a namorar, até casaram, inclusive, que vai ser abordado aí mais à frente. No capítulo 6 a gente vê um pouco mais da família cotidiana, da família e do cotidiano de Iris, e depois a gente vê o de Roma. Iris conversa com a sua mãe que fala sobre a possibilidade de melhorar sobre o vício. E também ela conversa com a mãe sobre Roma ter a chamada de desleixada. No capítulo 7, Iris pergunta a Roma se ele sabia a história dos deuses, e esse capítulo termina com ela recebendo a carta de Roma sobre essa guerra. No capítulo 8, Roma vai ao trabalho atrasado, depois de... acho que passaram 3 meses, e Roma vai ao trabalho atrasado, e enfim sai com a Iris para que eles comam o sanduíche. Lá eles falam do irmão e de uma filha desaparecida que Roma estava para escrever uma matéria. Capítulo 9, Iris troca correspondências com Roma enquanto preocupada espera que a mãe chegue em casa. No capítulo 10, Roma chega no trabalho ainda sobre os comentários de seu casamento e Iris descobre por meio de uma descrição feita pela polícia que a mãe teve um fim trágico. Parece que Aster é o nome da mãe. Eu até coloquei essa observação aqui porque eu sou péssimo com o nome de personagens, então para evitar confusão eu faço esses resumos. Facilita a sua vida, que você não precisa perder horas e horas lendo esse livro. A propósito, quando o Roma tem um casamento arranjado, é no capítulo 6. O pai arranja um casamento para ele e pede que ele se case com uma mulher que é Lyre. Eu acho que é Lyre. No capítulo 11, Iris perde a hora e não vai para o trabalho. E Roma vai até a casa dela e depois que fala com ela, ele vai embora. No capítulo 12, Iris troca uma correspondência com Não Forrest, que é Roma, e fala sobre o medo de amar, já que todas as pessoas que ela ama meio que se afastam dela. E Roma relata sobre a perda de sua irmã Del e sobre o luto. No capítulo 13, Iris vai ao trabalho, Roma tenta falar com ela, só que ele é impedido pelo patrão Zen, que chama a Iris para conversar com ela. E ele, quando conversa com Iris, cobra do artigo que ela tinha que entregar para ver se tentaria ali a promoção dentro da empresa. Os dois tinham que entregar um artigo, e daí um deles seria promovido. E, ainda no capítulo 13, Roma consegue a promoção e Iris se demite. No capítulo 14, Iris troca correspondências com Roma dizendo que não mais iria mandar cartas e decide, após se culpar muito pela morte da mãe, porque ela não foi procurar ela no bar, aceitar o cargo como jornalista na frente de guerra. Vou agora continuar com a leitura dos resumos dos capítulos. Eu parei porque a minha memória acabou. E é uma coisa que inclusive eu até tentei resolver, mas agora eu vou partir do capítulo 15, que foi onde eu parei ontem. Está chovendo, então eu vou tentar falar um pouco mais alto do que o normal, para que essas gotas de chuva não influenciem no áudio do vídeo. A partir de agora, antes de começar o capítulo 15, a gente tem a parte 2 do livro.
Roma sente falta de Iris no trabalho e conversa com o pai sobre não querer casar. E Iris vai até a revista onde ela e a mulher que a contratam falam sobre a máquina da avó, que era uma das três, que foi feita por um homem para que a filha pudesse se conectar com as amigas, e por causa disso as máquinas têm uma conexão mágica. Não só por causa das máquinas, mas porque as amigas tinham uma conexão que ligava as máquinas e fazia com que essas cartas pudessem ser trocadas entre elas, sem precisar de um correio, por exemplo, levando a carta de uma para outra, mas só um portal mágico ou uma espécie de magia fazia com que as cartas fossem levadas uma para outra. O que eu não achei assim tanto interessante, essa conveniência. É por isso que, como eu falei anteriormente, é uma conveniência que explica uma conveniência. Então foi algo assim meio, para mim pelo menos, muito conveniente. A mulher ensina a Iris como ela deve escrever quando estiver no fronte de guerra, porque ela precisa escrever de forma neutra. No capítulo 16, Iris fala novamente sobre a mulher que contratou com a nova... Sobre a mulher que a contratou com uma nova personagem que aparece aqui na história, Ati, e vai junto com ela à fronte de guerra. Tudo isso enquanto elas viajam de trem. Eu boto aqui pelo que parece, porque eu não sabia se elas ainda estavam viajando de trem, mas eu tive a certeza no capítulo 17, que é quando elas chegam na cidade de Avalon. O trem chega na cidade de Avalon e elas vão para a casa de Marisol, onde se apresentam, comem, contam histórias, e Marisol explica como devem seguir ao ouvirem os 3 tipos de toques, que são as sirenes, e depois elas vão dormir. No capítulo 18, por alguma razão, as cartas ainda podem ser trocadas entre Iris e Roma, mais de 600 km de distância. Quando eles estavam na mesma cidade, se não me engano, Ota, era normal. E a Iris ainda se culpa e fica triste por causa da morte da mãe, e fala com isso em cartas, e sobre a continuidade da história de Dante e Eva que o Roma tinha enviado em capítulos anteriores. No capítulo 19, elas vão junto do vizinho de Marisol, Peter, para a enfermaria, e lá ela conhece um soldado para Irê, e escreve cartas para ela e para todos os soldados da enfermaria, já que eles não podiam fazer isso, pois revelariam sua posição. E ela manda uma carta em procura do irmão, pelo conselho de Prairi. Uma coisa também que eu achei aqui muito conveniente é que ela estava quase acabando a tinta da máquina e ela escreveu carta para um monte de gente, e foi uma coisa que eu não entendi muito bem. No capítulo 20, eu vou falar não no capítulo, eu vou falar só 20, 21. Aí quando for mudando aí a tela, vocês vão saber que é correspondente aos capítulos. 20. Iris continua a escrever cartas, recebe o fim do encontro de Eva e tem a primeira sirene com os cachorros. 21. Roma enviou as cartas recebidas de Iris por meio da conexão mágica das máquinas, aquelas que ela tinha escrito dos soldados, diz para Irê, e a história que a avó dele conta para ele sobre... E as máquinas estão ligadas por causa... E a avó conta essa história para ele por causa de uma amizade que ela tinha com uma avó da Iris, inclusive. Marisol fala com as meninas a história de Kiga, que é a sua companheira, e elas falam... A Marisol fala essa história enquanto elas plantam. Iris fala de se encontrar com Roma depois da guerra, e ela recebe uma carta dizendo algumas informações de seu irmão para que essa o procurasse por meio da soldada. Eles, Iris e Roma, só podiam trocar cartas devido a uma conexão além das máquinas que eles tinham, como eu já disse antes. E também a avó de Roma questiona se ele vai seguir a história do pai ou fazer a sua própria, quanto a escolher um cônjuge, visto que a avó já tinha se afeiçoado a Iris. Por algum motivo, por alguma razão, eu não faço a menor ideia. 22, Iris começa a escrever o seu artigo até ser interrompida por Ati, que a leva para o passeio, para relaxar, visto que ela estava meio travada para escrever o artigo. Iris fala a ela sobre estar apaixonada por Roma, mas ela não sabe que é ele. E fala depois com Roma perguntando-lhe seu nome, ao que ele responde Carver. E ela, Iris, e ela manda uma carta para o comandante, dando ali mais algumas informações sobre o irmão. No 23, Iris ajuda na enfermaria vários soldados que chegaram, alguns mortos. Vemos, antes e depois disso, Roma jantar com a sua futura mulher. Ela até diz, em certa parte, que o casamento dele seria de fachada. Marisol conversa também sobre a falta que a sua mulher faz ao ter se alistado na guerra. E Iris fala com ela sobre a carta que mandou ao comandante, e Ati vai para a frente de guerra. 24, Ati volta da guerra e compartilha um segredo com Iris, que era violinista e que parou de tocar devido à guerra por parte da deusa Eva, que era a deusa do canto das músicas, se eu não me engano. E Iris fala um segredo dela, sobre as máquinas conectadas e a paixão dela pelo moço que respondia suas cartas, que era Roma, e ela não sabia que era Roma. Depois juntas sugerem mandar uma carta para Eva, tudo isso enquanto observam as estrelas em cima do telhado. Eles recebem uma carta de um mito chamado Achado por Roma e manda outra perguntando se ele vai sair de Ota. 25, Iris escreve a Roma, mas sem resposta sai para plantar, só que a sirene toca e no meio disso Roma chega do nada. Do absoluto e completo nada, ele decide ir até essa cidade. Como eu disse a vocês antes, né? Um dos pontos negativos do livro.
No 26, Roma não foi de impulso para lá. Até levou jornal com a matéria delas e falou com Helena para isso. Então, esse do nada não foi assim tão do nada, mas foi do nada porque eu, por exemplo, nessa idade não tomaria essa decisão. Se é que você me entende. Se você tomaria, coloque aí nos comentários, por favor. Me dê esse feedback. Então, ele leva até as matérias delas junto, né? A primeira matéria que elas tinham escrito para o Jornal da Concorrência. E ele também tinha se alistado nesse Jornal da Concorrência, para estar lá ali na frente de guerra descrevendo a situação de forma neutra. Aí eu coloquei aqui a observação. O trem parou e ele chegou intacto em casa porque estava no meio de uma sirene. E um monte de cachorro invadindo a cidade. Aí o trem parou e ele andou um monte do trem até a casa e chegou intacto lá. Conveniência de novo. No meio de uma sirene, né? O que é meio duvidoso. Após entrar, eles conversam e entregam as matérias e se apresentam para Marisol. Iris tem insônia, lembra da mãe, dorme depois de ouvir as teclas de Roma na máquina que estava no quarto vizinho. Iris vai chamar Roma, aqui já no 27, que não desceu pontualmente para tomar café, só que ele não estava lá. Depois ele chega de uma corrida e mais depois ainda, ele a convida para correr, o que os dois fazem no dia seguinte até voltarem para a pousada. No capítulo 28, eles trocam correspondências, Iris e Roma, já ali na casa de Marisol, eles ainda têm essa conexão, né? Então, em Ota, em 600 km de distância, e agora ali a poucos metros de distância, o que acontece também mais para frente do livro. E enquanto Iris e Ati regam as plantas, Roma pergunta do seu quarto sinônimo de sublime para escrever o artigo. Guarda essa informação que vai ser importante. E o homem leva os dois. O homem que quis pegar um correspondente para ir à frente da guerra, leva os dois para que eles escrevam para o artigo. Era a vez de Iris, só que Roma também decide ir à frente de batalha. Em outra carta mandada por Carvey, ele diz que não mais está em Ota. Aqui estamos na parte 3 do livro, onde tem o capítulo 29 em diante. Muita coisa acontece nesse capítulo, assim como todos os outros, como eu já disse a vocês anteriormente, e eu coloquei aqui uma observação que provavelmente eu vou esquecer alguma coisa. Roma e Iris vão à viagem do caminhão, em partes, completamente desconfortável, e depois de chegar ao objetivo final, eles recebem algumas instruções para irem até a fronte de guerra, e como devem proceder conforme o toque das sirenes. Depois de irem à frente de guerra, eles tentam ler a carta de Carvey e se vê interrompido por Roma, que cita ali algumas características da pessoa que a está escrevendo, e além disso, ele até insinua que é um admirador secreto e o capítulo acaba quando eles dormem. 30, eles leem mais uma regra para estarem nas trincheiras em segurança. Eles têm um sonho, acorda chorando antes disso. Ela se questiona porque Roma sempre está onde ela vai e Roma a acalma. 31, eles passam pela primeira experiência de guerra. Eles quase morrem por causa de uma granada que explodiu perto deles, quando eles já estavam quase voltando para a casa de Marisol. No capítulo 32, muita coisa novamente acontece, então se eu me esquecer, me desculpem. Roma é atingido por parte da granada e é levado para a enfermaria por Iris e um soldado. Ao chegar lá, Iris ajuda na enfermaria porque estava faltando pessoas, ao passo que carrega pessoas da trincheira até a enfermaria. Ela inclusive acha a bolsa de Roma que ele mandou pegar antes de chegar à enfermaria, até ser repreendida por ainda não estar no caminhão. Depois de já estarem no caminhão, Iris conta uma história para Elark, de Enva e Dunk, mandada por Carvey, e percebe que perdeu o cordão da mãe, e vê o Lark morrer. Antes disso, explica o porquê do nome do pelotão Sicômoro. Se eu não me engano, era uma árvore que tinha sobrevivido a um enchente, eles colocaram o nome do exército, porque, de certa forma, esse também sobreviveu a muitas coisas. Porque Iris é repreendida por não estar ainda no caminhão, porque ela já deveria estar na casa de Marisol. Capítulo 33. Após acordar, Ati se encontra com Iris e se abraçam e vão ver Roma Kitty, que já tinha feito a cirurgia e estava dormindo. Elas conversam com a enfermeira e vão para casa. Já em casa, Marisol fala com Iris, ela toma banho, toma café da manhã na madrugada e vai dormir. Ao acordar, termina de ler a carta de Carvey, onde reconhece as palavras sinônimo de sublime, do capítulo 28, como eu disse a vocês, guarda a informação, e ela descobre que Roma é Kitty, que Carvey é Roma, no caso, né? E os palavras, né, os sinônimos, foram sugeridos por ela e por Ati. E depois, na bolsa de Roma, ela vê as cartas dela, aquelas que ela mandava 3 meses para o irmão dela, pensando que ele responderia, e depois de uma carta, ele responde, não sou Forrest. 34, Iris vai novamente falar com Roma, que tenta se explicar, arrancando até o acesso venoso de sua mãe e dando aos mancos até ela, mas ela sai. Antes eles se beijam e depois ele escreve uma carta sobre isso. Ela, a Iris, escreve uma carta sobre isso para si mesma. 35, 2 dias depois, Iris, amando de Ati, vai ver Roma, no quarto da casa de Marisol. Depois de um tempo, os dois saem para verem a vista de quando corriam, Roma mais devagar por estar de muletas, o que achei muito conveniente. Como foi que os pontos desciam no estourou? E lá Roma se declara e quase pede Iris em casamento, só que não faz isso porque os pontos estouram quando ele vai se ajoelhar. Ele andou uns 250 km e já estourou.
estou sendo aqui exageradamente exagerado. Aí ele se abaixa e estoura, porque pelo que parece a corrida que eles faziam era longa. Não entendi. Iris então vai procurar ajuda do vizinho de Marisol, Peter, se eu não me engano, e se dirige com Roma para a casa da mesma, onde trocam cartas pelo armário. Não entendi muito bem essa parte, mas acho que tem a ver com o repouso, visto que, como com a Iris próximo do Roma, ele não repousaria. 36, Iris e Roma se encontram de novo no jardim, onde ela fala para ele da sua insegurança e estranhamento quanto a Canvey, que é Roma e Roma. 36, Iris e Roma se encontram de novo no jardim, onde ela fala com ele sobre sua insegurança e estranhamento quanto a Canvey, que é Roma e Roma, e eles se declaram. Se beijam e se dão em casamento. Só que ele pediria a aprovação de Marisol e Yacht para que eles se casassem no outro dia de tarde. E Roma tem a ideia deles escreverem juntos os artigos para a revista. Por que Iris se sentia insegura? Porque ela tinha se apaixonado por Canvey e depois ela descobriu que Canvey era Roma. Então isso me gerou uma insegurança. No capítulo 37, Iris e Roma estavam juntos escrevendo até a sirene do número 3 tocar. Até a sirene de número 3 tocar, muitos caminhões passaram na rua e Kinga voltou. Foi até a enfermaria, onde se encontrou com Marisol e entregou uma carta para ele sobre o irmão que ainda estava vivo. A volta de Kinga estava relacionada com o avanço da tropa inimiga e eles tinham que se mudar para outra cidade. Ele soube que o irmão estava próximo e decidiu não ir para ver se o encontrava. Marisol nota a falta de 2 kits médicos que foram roubados, dos 4 que deveriam ser feitos por Roma. Foram feitos por Roma, né, mas 2 foram roubados. 38. Kinga ensina a Ati a andar de caminhão caso a guerra piore e Iris, até que isso aconteça, entrega comida com Ati, que decide adotar um gato que acha em meio a isso. De noite, elas começam os preparativos para o casamento de Roma com Iris. 39. Enfim, se casaram e consumaram o casamento. Também nesse capítulo foi a eles notificado de que Dante foi visto. Estava se aproximando da cidade onde eles estavam. No 40, o lugar onde estavam começou a ser devastado com a guerra, com bombas. Iris até vê um dos bichos de Dante de asa. O homem estava para cair entre eles. No 41, a bomba caiu e Iris procurou Roma para fugir dali no caminhão até ser puxada pelo que ela achava ser Roma, descobrindo depois seu irmão dela que a levou para fora da nuvem verde de gás separando-o de Roma. No 42, muita coisa acontece. Iris acorda e faz um acordo com o irmão para voltar no campo e tentar achar Roma, mas não o encontram. Depois, Iris descobre que o irmão estava do lado oposto da guerra, por isso ele achou sua corrente, conveniência de novo, e que Dante o salvou de uma quase morte e ele mudou para o lado de Dante por causa disso. Estava do lado de Enva, só que o Dante o salvou de uma quase morte e ele trocou de lado por causa disso. Foi Forrest também que roubou os kits médicos. Iris conta para ele sobre a mãe e depois eles voltaram para casa, para o apartamento deles, onde ela conta isso a ele. Onde o Roma conta isso a Iris, que o Dante o salvou. E Iris vê que Kit disse que era Kit, na última carta que ela não viu antes de sair para ser correspondente de guerra. Eu não coloquei essa informação, não sei por que motivo, não sei em que capítulo aconteceu, então peço desculpa por isso. E a gente tem um epílogo, que não é o último capítulo do livro, e que explica aqui um pouco do que deve ter acontecido e qual vai ser mais ou menos o futuro dos personagens. Pelo que parece, Dante vai salvar Roma. Dante, a passear pela cidade, vê os estragos, vê também Roma, pelo que parece, enquanto é informado pelo seu servo de que, por mais que a cidade tivesse sido conquistada, alguns caminhões escaparam. Abre-se aqui a possibilidade de Art e Marisol estarem vivas, e o livro acaba. Por que só Art e Marisol? Porque a Kierga talvez tenha ficado na guerra para combater ali com os soldados de Dante. Ou não, né? Já que Dante tinha um bicho jogando bomba na cidade. Enfim, abre-se aí possibilidades. Talvez Roma, assim como o irmão de Iris, Forrest, tenha também se curado, e talvez Ati, Marisol e Kierga tenham fugido para outra cidade antes que essa fosse de fato invadida, já que alguns caminhões conseguiram fugir. Uma frase que define o livro, já que eu esqueci de falar isso em vídeo, é que, para um livro de 464 páginas, corrigindo caso eu tenha falado um outro número durante o vídeo, ele deveria, no mínimo, ter terminado essa história, já que é um livro muito longo e muito descritivo. Então eu acho que era sim importante deixar uma ponta solta para complementar esta na duologia, mas para um livro de 464 páginas, esse deveria trazer um fim pelo menos mais certo para os personagens. Então, uma frase que define o livro é esta: para um livro de 464 páginas, um fim para todos os personagens, minimamente falando, deveria ser estabelecido. Então, talvez por causa disso, ele tenha recebido a quantidade de estrelas que recebeu, o que vai ser dito agora. E aqui a minha opinião sobre o livro é que é um livro legalzinho. Se eu fosse 10 estrelas, eu daria umas 2, por causa dos erros que eu já falei anteriormente. Sendo generosíssimo aqui, tá, pro livro, porque talvez eu tirasse bem mais e desse só uma. Por se tratar de uma duologia, por mais que eu não queira ler a duologia, o primeiro livro me interessou, mas não o suficiente para querer ler o segundo,
Mas ainda assim, eu acho que 2 por causa... Muitas pontas ali não são soltas, tem personagens que... Gente, não vou dar 2 estrelas, não, vou dar um só. Vou dar um só, que eu me estressei horrores lendo esse livro. Entendeu? Então, assim, 472 páginas para você não abordar o fim de todos os personagens de forma digna, não gostei. Uma só. Mudando aqui minha opinião, né, ao longo do vídeo. Então, é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, não esquece de compartilhar com alguém que também gosta de conteúdo literário e de filmes e séries, o que esse canal também aborda. Se inscreva no canal e deixe o seu like. Até daqui a pouco com o próximo vídeo.